bom dia, amigos da internet, meus amigos aí do Facebook, amigos dos blogs que nos acompanham, e você que nos acompanha através do próprio site da TV Del Rey, www.tvdelrey.com.br. Hoje, terça-feira, dia parcialmente nublado, sol querendo sair. Ontem, um frio desgraçado aqui em São João del Rei, um pouquinho de chuva. Hoje não, hoje nós estamos com uma temperatura amena, mas nada indica que nós vamos ter calor. E hoje eu estou aqui recebendo um amigo de longas datas, que é um militar da reserva do Exército Brasileiro, o meu amigo Del Mônaco, ex-comandante do nosso glorioso Regimento Tiradentes, nosso 11RI, nosso 11BI, né? 11BI. Regimento Tiradentes. E nós vamos falar aqui sobre, né, o próprio Del Mônaco, né, a pessoa do Del Mônaco, que é uma figura extraordinária, é uma das reservas morais desse país, um cidadão são-joanense hoje, apesar de não ter nascido aqui, serviu aqui por 2 vezes e adotou essa cidade como sua terra. Hoje está aqui, né, trabalhando de forma voluntária em várias entidades de São João del Rei, principalmente no nosso glorioso Albergue Santo Antônio, né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial, vamos falar sobre Angola, vamos falar sobre Haiti, sobre, né, várias missões de pacificação que o Exército fez ao longo desses últimos anos. E o Del Mônaco foi uma das pessoas que vivenciou esse episódio. Então, Del Mônaco, vou deixar você se apresentar aí e vou chamar a vinheta do nosso programa para a gente começar o nosso bate-papo. Bom dia, João Paulo. Bom dia, internautas que acompanham diariamente esse programa tradicional e já muito conhecido, chamado Bancada do JP. É um prazer muito grande estar aqui e poder estar disposto para as perguntas que eu possa responder, que estejam no meu alcance. É um prazer muito grande. Viu? Então vamos chamar a vinheta São João Del Queijo, São João dos Queijos, e a gente volta com o Del Mônaco. São João dos Queijos, meninas do Minas, das canções dos beijos, carnavais imortais, esquinas dos desejos, seresteiros felizes, coqueiros chafarizes, lenheiro, ponte da cadeia, igreja lua cheia, bandeja de ouro, estanho e prata, repleta serenata, jamais esquecerei das famosas vetas Del Rey. Maria Fumaça, coreto na praça, segredo sermão, sinos e procissão, de Tiradentes a Tancredo, berço da liberdade, dos Viegas Lombardi, terra do Chafi, da felicidade. Pois bem, voltamos aqui com a nossa bancada do JP e eu estou aqui com o meu amigo Del Mônaco. Del Mônaco, antes de mais nada, eu queria dizer da satisfação, né, eu sempre falo isso quando eu trago aqui uma pessoa muito querida, uma pessoa que tem, né, uma folha corrida, uma folha de prestação de serviço, né, que deixa a gente orgulhoso, né, de estar ao lado dele. O Del Mônaco serviu aqui 2 vezes, né, você já está na reserva e você reformou cedo, né? Olha, reformei com 2 anos de antecedência. Olha, eu antecipei 2 anos, porque já estava no tempo certo de me aposentar. Eu não antecipei 2 anos porque eu já tinha meus interesses em vir residir aqui. Eu estava servindo na época no Rio de Janeiro, né? E as coisas não estavam bem. Eu estando já com minhas raízes lançadas aqui e querendo já vir logo para cá, e isso me fez antecipar 2 anos. Começar minha vida
na reserva aqui em São João del Rei, que já era o meu sonho. Né? São paulista. Sou paulista, de Lorena, estado de São Paulo, Vale do Paraíba, qual muito me orgulho. Cidade onde eu passei a minha infância, a minha juventude, saí aos 16 anos para ingressar na vida militar. Quando fui para a escola preparatória em Campinas, naquela época a gente entrava lá com o ginásio, né, completo, a gente ia fazer o colegial lá, né, até os 16 anos eu saí de Lorena e não voltei mais lá, a não ser como visita. Nunca mais fui morar em Lorena. Seus pais, seus familiares? Meus familiares continuaram em Lorena, a minha família toda, tanto Galvão como Dalmundo, todos sediados em Lorena. Né? E eu fui assistindo ao longo desses anos o fim da família. Todos eles foram falecendo, foram ficando cada vez mais restritos, e hoje eu não tenho mais assim, laços de tios, tias, os pais também já falecidos. E com a minha vida militar, eu percorrendo diversos estados, diversas cidades do país, e não tendo a oportunidade de mais servir em Lorena, embora lá tenha um batalhão de infantaria, o 5º BIO, né, o 5º Batalhão de Infantaria Leve, eu acabei me identificando com outras áreas do país. Né? No Sul, eu servi por muito tempo, Curitiba, Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, servi aqui em Três Corações, na ESA, servi em São Paulo também, Caçapava, Campinas, mas aqui em São João del Rei me identifiquei mais, porque eu vim aqui como capitão, sem conhecer nada da cidade, eu já ouvi, eu conheci a história do 11 por livros, né? Nunca tinha vindo aqui. Mas eu e Beth, minha esposa, e minha família também, meus filhos, nos identificamos muito bem aqui na cidade, nos idos de 83 até 86. Daqui eu saí para fazer o Estado Maior, em 87, 88, dei mais uma rodada pelo país, fui para Ponta Grossa, no Paraná, Campinas, São Paulo, depois Resende, Estado do Rio, Academia Militar, né? Quando então fui nomeado comandante do 11. Então, retornei novamente aqui, passei mais 3 anos comandando o 11, fase da minha vida maravilhosa, fui muito feliz, tivemos diversas oportunidades de integração com a sociedade, com o povo sanjoanense, né? E isso nos motivou, a mim, minha esposa, minha família, mais razão ainda de morar aqui após o encerramento da minha carreira militar. Né? E quando isso eu vim, em 2012, eu pedi transferência para a reserva e recomecei a vida aqui de militar da reserva, né? Aqui em São João del Rei. Estou muito feliz, não tenho nada a me queixar, estou muito bem aqui, graças a Deus. Agradeço muito ao povo sanjoanense que nos acolheu bem, sempre nos deu também o apoio, a consideração, o apreço, né? Que nos motivou, a minha esposa, né? Me motivaram a permanecer aqui agora que lançamos raízes mesmo definitivas aqui. Né? Muitas pessoas que aposentam cedo, né, acabam entrando em outro tipo de negócio, né, abrindo uma empresa, abrindo um investimento e, às vezes, né, assumindo, né, uma função pública, remunerada, mas no seu caso parece que hoje o senhor está dedicando às causas sociais assim, de forma voluntária. Né? Você está hoje com o Albergue Santo Antônio, que é uma missão quase franciscana, né? Uma missão de dedicação plena, né? A gente tem que reconhecer isso. Mas eu vou contar uma historinha aqui. Vou contar ontem, ainda sábado, agora nós tivemos, você estava lá presente, a missa de despedida da tropa do 11 que está indo para lá, o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Mas eu estou contando esse episódio para dizer que o padre celebrante, certo? O capelão do Comando Militar do Leste, chamado Padre Lindenberg, tem um episódio comigo que merece ser contado, porque é a razão que eu estou em trabalho social, trabalho voluntário. Eu estava no meu último dia lá na despedida, na minha despedida lá na diretoria de ensino preparatório assistencial, que é a diretoria que comanda os colégios militares. Eu era chefe de gabinete lá, quando eu pedi transferência para a reserva, lá no Palácio Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E quando acabou a nossa despedida ali, foi já aquele ato que você entra fardado, já sai paisano. Então foi meu último ato na vida militar. Eu troquei minha roupa, botei meu serviço, estava com um cabide, lembro como se fosse hoje, eu com um cabide, com a farda já pendurada. Peguei o elevador, nós servimos no 7º andar, e casualmente, quando eu entrei no elevador, estava o padre Lindenberg, que já era também capelão lá no palácio, né? E
eu, naquele menos de 1 minuto de descida de elevador, para daqui, para ali, nós estamos conversando e eu falei que eu estava vindo para São João del Rei, fixar a residência aqui, que eu ia procurar um emprego, ver se eu continuava trabalhando, que eu não podia ficar parado. Eu ia arrumar um emprego, mas, logicamente, me referindo a um emprego remunerado, né? Eu tinha algumas ideias. Ele falou, Delmônio, eu vou falar uma coisa para você. Na descida do elevador, em 30 segundos. Não vai trabalhar para ganhar, não. Deixa, dá chance, tem tanta gente começando o mundo hoje, começando o serviço, hoje vai fazer o trabalho voluntário. Dá chance para quem está começando. Aquilo ali foi como se fosse uma luz, assim dizer, um pedido divino. Um padre, né? Um padre que eu conhecia, assim, de vista, conhecia de contato, não tinha relacionamento com ele. Aquele conselho que ele me deu me marcou profundamente. Em 30 segundos ele me acendeu uma luz. Aí, de fato, eu fui trabalhar. Eu trabalhei 30 anos numa instituição que eu amo, que eu tenho uma paixão muito grande por ela. Vou agora ajudar as pessoas que precisam. Eu cheguei aqui com esse espírito, né? Naquela época eu não pensava em Alberto Santo Antônio. Tanto é que eu fui inicialmente trabalhar com o Padre Marré lá na Zana, fiquei lá 1 ano e pouco. Depois fui chamado para o Albergue. Daí sim passei a ser voluntário lá no Albergue em 2004. Eu cheguei aqui em 2002, em meados de 2002. Em 2004 eu estava assumindo o Albergue. Fiquei até 2009, final de 2009. E passei a sentir um prazer enorme em fazer o trabalho voluntário, realizar o trabalho voluntário. Eu acho que todos os aposentados, todas as pessoas mesmo trabalhando, deviam experimentar um trabalho de ajuda ao próximo, ajuda a uma instituição, não é ajudar financeiramente na sua casa, recebendo lá um cobrador e dando dinheiro, não, é ir lá, pessoalmente, ver como é que é o trabalho daquelas instituições, creches, tantas creches precisando também, os asilos aqui da região, o próprio albergue, né? Então, eu acho que esse trabalho vale a pena. Cada pessoa pudesse tirar meia hora por dia, ou 1 hora, 1 dia por semana, para visitar, para conversar com as pessoas que lá ficam, que lá estão residindo, né? Muitas delas, albergue, no caso dos idosos da albergue, muitas delas já sem laços familiares, com poucas chances de receber visitas, né? Então, a população indo lá, traduzindo em palavras de carinho, de um abraço, um aperto de mão, é uma ajuda enorme. E não queiram saber a satisfação enorme que causa a nós que estamos gerenciando uma casa como albergue. Ou seja, em outras palavras, né? O capelão quis dizer, ô Delmônio, a vida foi tão boa para você, né? É isso mesmo. O que você quer mais da vida? Está na hora de você, né, agradecer, retribuir, né, tudo que a vida te deu, tudo que o Brasil te deu, tudo, né, que o Exército te deu. E você foi um militar que teve uma carreira vitoriosa, chegou a comandar uma das unidades mais cobiçadas do Exército Brasileiro, que é o nosso glorioso 11 de Montanha, né? E que está sempre envolvido em causas humanitárias, desde a sua criação. Para a gente aqui de São João del Rei, né, é uma satisfação, um orgulho enorme ter essa unidade militar aqui. Eu também sou filho de militar, né, devo muito ao Exército Brasileiro, dessa certa forma. E ter aqui você, Delmônio, como um sanjonense, né, por opção, né, depois de rodar meio Brasil aí, servindo em várias unidades, reconhecer nesta terra aqui, neste rincão, como diz o Tancredo, né? Nesse rincão aqui, valores que te fazem criar raízes aqui. Isso também para a gente é um motivo de muita satisfação. E você citou essa presença nossa, eu estive lá também, na Igreja de São Francisco, onde tem uma unidade nossa aqui, um corpo de militares aqui, contingente que vai incorporar, né, essa força pacificadora lá no Rio de Janeiro, que é uma das missões, né, do nosso 11 atualmente. Vamos fazer uma chamadinha para mostrar um pouco dessas imagens e eu vou ver uma imagem inédita para mim, né? Eu acho que isso é uma imagem rara. É um soldado do Exército Brasileiro ouvindo o hino nacional de joelhos. Então, assistam esse momento que é interessante.
nós tivemos a oportunidade de fazer a missa em ação de graças, assim como também no quartel teve o culto protestante e a reunião espírita, para que o Deus possa cobrir com as bênçãos e seus dons, para que a gente possa descer para o Rio de Janeiro a partir de segunda-feira, para cumprir bem a nossa missão, que é levar a paz, a tranquilidade para aquele povo do Complexo da Penha, do Complexo do Alemão. Vamos passar lá por volta de 3 meses e em fevereiro estaremos todos de volta, se Deus quiser, com a nossa missão muito bem cumprida. O batalhão desceu no início do ano com uma companhia, 150 homens, e agora nós estamos descendo com o comando do batalhão, mais uma companhia que gira em torno de 290 homens. O contingente que está descendo hoje são em torno de 1.800 homens. O batalhão desce aqui de São João del Rei 290 e vamos nos juntar com os demais integrantes da Força de Pacificação. E trabalhando no complexo nós teremos em torno de 1.800 homens. Teremos lá militares de Petrópolis, Belo Horizonte, Montes Claros, Rio de Janeiro e outras cidades ali ao redor do Rio de Janeiro. Nós nos preparamos durante os dois últimos meses, viemos com instruções específicas para poder descer e cumprir a missão da melhor maneira possível. Bonito, né? Bonito isso, Mais né? uma cena marcante. Não uma cena que eu gostaria de ver, né? Porque nós estamos enviando soldados brasileiros, né? Para um possível ponto de atrito com brasileiros, né? É um enfrentamento meio... Eu acredito que o nosso soldado, principalmente o soldado mineiro, tem capacidade de vencer esse desafio, né? Vamos chamar de desafio, porque é uma missão difícil, né, de ser cumprida por ser aqui no Brasil, por já saber como é que quais são as circunstâncias que vão enfrentar lá, e principalmente por saber que a hostilidade que possa ocorrer é uma hostilidade que é marcada exatamente por se antepor, por não aceitar a presença do Estado lá. Né? É diferente do que o Arthur enfrentou no país, no Haiti, em Angola, como vimos aí agora há pouco. A guerra era entre eles e nós fomos com a missão da ONU para pacificar, para reorganizar, vamos assim dizer, a sociedade, o relacionamento interno. Né? Aqui não, aqui vamos chamar de uma luta, não vamos chamar de guerra, mas é uma luta fratricida que acontece lá entre gangues, entre polícia e bandidagem, vamos assim dizer, né? Que já está sendo tentada pacificar, aí chamada de unidade pacificadora, né? Mas que, por enquanto, a polícia do Estado do Rio não tem condições de assumir de vez pelo seu efetivo, pela sua ainda em preparação. E o Exército está cumprindo essa missão, é missão de polícia. Daí o fato de ser uma missão de difícil execução, porque a formação nossa não é para atuar como polícia nessas circunstâncias. A missão nossa é para combater. E a gente não está indo lá para combater, a gente está indo lá para marcar presença, para tentar pacificar, tentar reconquistar a confiança da população. Eu estimo que o povo brasileiro, os milhares de
cidadãos brasileiros que residem no complexo alemão hão de respeitar, hão de entender a presença do exército, hão de entender. Os pequenos focos de resistência que possam haver serão isolados e com certeza até montados para que haja uma provocação, para que haja um atrito. Isso aí será provocado. Com certeza não será provocado pelo exército, isso eu não vou garantir, mas eu tenho quase que convicção de que a nossa tropa vai chegar lá, não o 11, não, mas a tropa do exército já está lá, não vai chegar, a nossa está indo apenas em substituição a outra que já estão lá, a outras tropas, né? Eu tenho certeza que nós vamos ser vitoriosos mais uma vez por conta da índole do nosso povo, tanto quem reside lá, como a do nosso soldado, que é o próprio povo brasileiro fala. Né? Sem entrar na discussão, porque aí nós vamos entrar numa questão política, essa ação do Exército lá no Rio de Janeiro é em função também de uma certa situação em que existe uma espécie de um Estado dentro de um outro Estado. Né? Existe ali uma formação de milícias, e existem também infiltrações, ramificações dessas milícias, né, dentro das várias camadas da estrutura de poder. Né? Tivemos aí recentemente o assassinato de uma juíza, né, que estava enfrentando essa questão no Rio de Janeiro. E tivemos agora recentemente, até ontem estava assistindo no jornal, né, um deputado, né, o Freixo, não sei o primeiro nome dele, pediu asilo internacional, né, está saindo do Brasil, né, por temer ser assassinado pelas promessas de morte que estão, né, de tentativas de matá-lo. Então, quer dizer, é quase um estado de guerra que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro. Mas a gente está com o Exército fazendo vários trabalhos desse porte em vários outros lugares. Citou aí o Haiti, né? Citou aí Angola, inclusive Angola foi na sua época, né? Eu tenho aqui um vídeo feito pela revista Veja que mostra o Exército Brasileiro no Haiti. Vamos, para vocês terem uma ideia um pouquinho do que é essa missão. Em 2004, a ONU enviou uma missão de paz ao Haiti. O país vivia uma guerra civil devido à renúncia do então presidente Jean-Bertrand Aristide. Hoje, 3 anos depois, a população haitiana continua miserável e os direitos humanos ainda não são respeitados. Mas as milícias que tomavam conta do país foram debeladas pelas tropas das Nações Unidas. Se a coleta de lixo e a água potável continuam inexistentes, ao menos já é possível andar nas ruas sem o medo de levar um tiro. O Brasil tem sido peça-chave nessa operação, porque é desde o início o país com maior efetivo no Haiti. São 1.200 militares brasileiros no país. Para eles, atuar em uma missão de paz é uma oportunidade de ouro. O salário de um soldado chega a quadruplicar graças ao bônus pago pela ONU. Os militares também estão muito bem alojados no Haiti. Na base, eles dispõem de área para musculação e corrida, telefones, internet e salas de vídeo. Competições e festas também são frequentes. Tudo isso ajuda a aliviar a tensa rotina de rondas marítimas e de patrulhas a pé e motorizadas. Uma das áreas sob a responsabilidade dos brasileiros é Cité Soleil. Lá, há um ano, as tropas da ONU não entravam nem dentro de carros blindados. Hoje, os militares podem andar a pé. Agora que a segurança está estabilizada, os militares podem realizar também a pavimentação de ruas e a limpeza de canais. Há tempo até para projetos sociais, como a colônia de férias. Nela, crianças haitianas passam por oficinas de música, de desenho e de higiene. O dia sempre termina com a garotada cantando o hino haitiano diante de sua bandeira. A esperança dos militares brasileiros é de que, no futuro próximo, essas crianças não precisem mais de ajuda internacional para tomar conta de seu próprio país. Pois é.
Foi uma reportagem que a gente tem orgulho de ver, né? Sem dúvida. O Exército Brasileiro, ultimamente, ele tem expandido nessas ações humanitárias, essas ações internacionais, o que faz com que o Brasil ganhe mais respeito no Conselho de Segurança da ONU, né? Inclusive, uma reivindicação nossa de ter uma cadeira lá, né? Sem dúvida. A presença do Brasil em vários países, já, com tropa, Angola, Moçambique, já foi com tropa também, representação menor, mas foi, agora no Haiti, mas com observadores da ONU também, diversos oficiais, sargentos que representaram o país na Bósnia, naquela região toda em guerra naquela época, todos são unânimes em dizer, os companheiros de outros países, sobre a capacidade que o país tem de conciliação, de trabalho livre, mais sério e honesto, né? São características que são admiradas por todos os demais exércitos que convivem com a nossa tropa nessas missões todas que têm sido recebidas. Isso aí ele não fica só sabendo pela imprensa, não. A imprensa também, mas a gente fica sabendo por pessoas que vêm de lá, que vêm do exterior, que ficam ouvindo dizer no exterior também. Então, o nosso exército tem essa tradição, sabe? E é uma tradição que, obviamente, dignifica o nosso povo, porque isso é o povo brasileiro que está lá, está afadado com uma missão de natureza militar, mas é povo brasileiro. Tá? É um segmento do nosso povo que está mostrando a sua capacidade de presença internacional pela paz, não pela discórdia, pela guerra, por querer conquistar alguma coisa, né? Então, isso aí é um ponto de honra para o nosso exército e para o nosso país, do qual nós só temos a nos orgulhar. Né? Falando disso, uma experiência própria sua no comando do 11, né? Começou a surgir aqui, acho que em 1995, 96, né? 95, 96 e 97, 3 anos consecutivos integrais. Nesse ano, nessa época, o Brasil estava numa missão de pacificação em Angola. Né? E agora isso foi protagonista. Foi protagonista de montar uma parte dessa tropa também, como a semelhança do que está indo para o Rio, do que o Coronel Santana falou. Nós compusemos com cerca de 150 militares, junto com tropas do 10º, em Juiz de Fora, do 12 em Belo Horizonte, e também com tropas do Rio de Janeiro, nós compusemos um destacamento, né, que foi para Angola, passou lá 6 a 8 meses, e também uma expectativa bastante desfavorável, como está agora, com relação ao Rio, porque sabia o que ia enfrentar em Angola. A Angola estava desorganizada, então ainda tinha focos, né? Eu vou dar uma boa notícia. Nós vamos exibir aqui algumas imagens do que foi, né? Do que foi exatamente lá em Angola. Foi durante o meu comando que nós mandamos uma tropa para lá, então, 150 pessoas. E foi na época que o estúdio JPB estava nascendo em São João del Rei. Então, uma das grandes façanhas nossas foi realmente editar, elaborar todo esse material que foi colhido pelo soldado daqui do 11, que foi para lá com a filmadora, tudo amador. Por quem viveu, né? Por quem viveu. Isso. Ele estava lá no meio da mata, lá no interiorzão da Angola, no meio do conflito armado, desarmando aquele guerrilheiro da UNITA, né, que eram os rebeldes, convivendo com aquela realidade dura. Ele lá com a filmadora na mão, registrando momentos para possibilidade e para os familiares, para mostrar, olha, eu estou bem, estou aqui ainda. E essa troca de informação através de fitas de vídeo, chegou no final, eles tinham um acervo enorme. Ninguém trabalhou esse acervo, ninguém se interessou, e o Estúdio JPB brigou por isso. Mas não, a gente quer esse material, porque isso é importante para São João del Rei, e infelizmente para a história do Exército. Para a história do Exército, né? Para a história da humanidade, porque é uma ação internacional, né? E, graças a Deus, esse material foi parar na minha mão e a gente conseguiu fazer um documentário. Vamos ver um pouquinho do que foi, né, essa participação do 11 em Angola. O 11º Batalhão de Infantaria de Montanha foi honrado em 1995 com mais uma missão de destaque ao ser selecionado para indicar elementos para compor o Batalhão de Forças de Paz em Angola. O nosso batalhão mandou 150 integrantes, entre oficiais, sargentos, cabos e soldados, compondo o batalhão, e lá pôde vivenciar o que é um país destruído pela guerra.
Portanto, eu agradeço a oportunidade que me é dada de participar desse documentário e, a partir de agora, nós vamos passar aos depoimentos daqueles companheiros que estiveram lá em Angola, que participaram da missão como um todo e irão ver também, serão vistas também cenas do que foi essa missão de paz lá em Angola. Para finalizar minhas palavras, mais uma vez, os votos de sucesso e felicidades, e nós estaremos aqui, à retaguarda, dando toda a força, todo o apoio e todas as nossas orações em intenção a vocês que agora partem. Nós não sabíamos como estava o país e como iríamos encontrar a situação de vida das cidades e do país. E passamos por uma cidade praticamente destruída, onde a gente só via as pessoas praticamente com muita fome, não tendo muita... O vestimento quase não tem, totalmente diferente da vida nossa aqui, que são cidades limpas, cidades construídas, enquanto nós encontramos muita coisa já quebrada ou abandonada, principalmente, que fez com que os 20 anos de combate que eles estavam tendo lá, foi tudo abandonado, tudo foi se destruindo aos poucos, foi se acabando tudo. Era aqui antigamente, amigo? Foi palácio. Palácio de quem? Passado. De quem? Do povo. Palácio do povo. Mas velho do Cababa, ninguém se ventilar. Ai, velho do Cababa, aqui não faz Angola, pátria querida. Eu sou de Angola, país deixado pelos meus antepassados. Pergunto-me por que vivo longe da minha terra. Minha Angola, um dia havemos de nos ver. Angola, minha terra. Angola, pátria querida. Cabe salientar que a área que nós estávamos lá era totalmente dominada pela força de oposição ao governo, chamada UNITA, que era parte dos guerrilheiros. Então eles eram muito hostis, eles tinham muita reserva quanto ao contato com a ONU ou qualquer estrangeiro. Era um tipo até um preconceito com a ONU e preconceito até em relação a qualquer outro povo que não fosse o povo angolano que estava lá na área. Então tudo isso aí foi um trabalho muito difícil que nós tivemos que fazer e paralelo já ao início da preparação da área de aquartelamento. Essa estrada que nós estamos aqui à frente, a 150 km, está Cuito, onde fica a base do Batalhão de Forças de Paz do Brasil, a qual a companhia faz parte. Então, a gente não pode ir até Cuito por essa estrada devido ao fato que existem pontes destruídas e um trecho dela está minado. Então, a gente nem passa por ali. Temos que dar uma volta por estrada de chão, que acaba levando mais ou menos, com um tempo bom, 10 horas de viagem.
foi declarado que estava em condições para ser aberta a área de aquartelamento, oficialmente então foi autorizado, foi determinado que a UNITA trouxesse os seus soldados. Então, inicialmente, eles pediram um reconhecimento para a gente ir até o local onde estavam os soldados, para verificar qual o efetivo e qual a quantidade, quais as condições das estradas e a quantidade de caminhões que nós precisaríamos para trazer esses soldados para a área de aquartelamento. Então, com isso, eles conseguiram não enrolar a gente, enrolou a ONU, propriamente dita, em torno de 15 dias, só para se fazer esse acerto onde iríamos buscar os soldados. Após isso, iríamos iniciar a busca de soldados conforme eles queriam. Nós não estávamos escolhendo o local que iríamos buscar. Eles falaram que eles entregaram uma relação de cidades não podemos dizer, povoados, onde iriam ser reunidos esses soldados e onde nós iríamos lá buscá-los e trazê-los para a área de aquartelamento. Então, após esse reconhecimento todo, tivemos que verificar a situação de estradas, a situação de pontes, tendo visto que muitas estradas lá estavam interditadas em função de minas. Então, ao final de abril, nós iniciamos viagens praticamente diárias, que nós trazíamos em torno de 100 a 250 guerrilheiros para a área de aquartelamento. Eles não tinham documento, muitos não sabiam nem quando tinham nascido, não sabiam mais ou menos a idade. Então era uma dificuldade grande. Mas que tinham formação militar, era ali não mais que 50% que tinham uma formação militar mínima de treinamento. O restante foi formado assim, no tapa ou na necessidade de lutar. Isso se lutaram, né? E a missão mais importante de Cuito era cumprida principalmente pelos pelotões de fuzileiros da Companhia Reserva, do qual tinha um pelotão aqui de São João del Rei. Eram as missões de patrulhamento de estradas algumas não estavam liberadas ainda, mas nós tínhamos que passar por elas, então nós corríamos o risco de passar em cima de alguma mina, graças a Deus não aconteceu. Uma característica muito importante da parte da guerrilha lá em Angola é que onde o soldado ia, estava a mulher e os filhos com ele. Então ele sempre estava sendo acompanhado com a família. O apoio logístico do soldado da guerrilha é a família dele. Agora, o que é a família do soldado lá? Lá a situação era muito difícil, assim, em função da guerra. Então a família, muitas vezes, não tinha um casamento. Né? O casamento era, assim, o pessoal se juntava. Mas o homem podia ter lá mais de uma mulher. Agora ele tinha condição de manter essas mulheres. Então o cara quem tinha mais mulheres tinha mais poder, pode assim dizer. Meu filho nasceu longe dela, com os olhos molhados no canto, parece que até quer chorar. Da túbia perdida no asfalto, do grito do homem mais velho, do cheiro da morte no ar, dos portas na terra distante, o tronco manchado de sangue, o sangue que nunca secou. O grito da última esperança, da marca deixada no peito, da ferida que nunca sarou. Esse registro de família deu muito problema, porque quando eles notaram que quanto mais filhos teriam, mais maior quantidade de comida receberiam, começaram a aparecer a mulher com mais 10 filhos, mas só que ele declarou anteriormente 5. Então nós vimos que já estava havendo já o golpe, né, tentando enganar a gente. O nome da senhora? Do Cuiove. Rosana Sousa. Hã? Rosana Sousa Antônia de Sola. É maca! Já peguei. Tchau. Espera. Não, está mentindo. Não. É Rosa. E por que falaste Rosa? Antônia de Sola. Você atrapalha muito. Atrapalhação não. Ó, está mentindo. Quer ver? Não. Espera. Mentira. Andou com o seculo. Andou com o seculo, não fala. Andou com o seculo? Sim. Como é? Tá vendo?
Você, meu nome, você mesmo, senhoras. É por isso que eu digo, quando você Como é o nome do vosso marido? Meu marido é o Vitorino Scalei, um nome. Como é que você vai vender? Está registrado, esse é Antônio Tissola, tá? Essa Riqueta Feliz é aquela que eu... Só que nós no vimos durante a guerra, que os estudos foi pouco. Os estudos foi muito pouco. Eu não posso trabalhar. Duas senhoras que eu meti no registro, na minha entrada. Essa é a senhora da casa ou a senhora da guerra? Esta é da casa. E a outra que era da frente? Aquela também é da casa. E a qual que era da resistência que o senhor falou? O que eu falei que é da resistência, que é a mesma, esta aqui é a Antônia Tissola. Nós tínhamos, praticamente todos os dias, tinha o falecimento de uma criança. Então é uma área difícil. No final da área de aquartelamento, quando nós estávamos para vir embora, nós tínhamos aproximadamente 5.000 pessoas na área de família, entre mulheres e crianças, com mais 4, 5.000 soldados na área de aquartelamento. E a terra como fez chorar ao vê-la perder os seus filhos que querem voltar. Oh, a terra como fez chorar ao vê-la perder os seus filhos e alguns já nem podem voltar. Lhe deram o que ontem? Hã? Lhe deram o que? Ontem vieram nos bater. Bateram no mais velho, não nos miúdos. Juntos miúdos. Bateram também. Juntos cunhadas, juntos mulheres. E elas estavam o quê? Foi Chorando? todo mundo? Estavam a chorar? A partir que a rasgar as tendas de cima da casa. Estavam a lhe bater? Sim, Mas não lhe bateram, Antônio. bateram. Em vós? Ainda nós, onde me deram uma chapada. Aonde lhe deram a chapada? Aqui. No braço? Ou Não, aqui na bochecha. Na bochecha? Sim. E chorou? O que você fez para levar uma chapada? É nada. Tinha que fugir na mata, Antônio. A mata toda gente da corrida. Ali se te apanhava, vão te matar mesmo ali. Era lá duas pessoas. Hã? Aleijaram lá duas pessoas. Aleijaram? Sim, foi no hospital. Foram no hospital? Sim. Oito. Hospital? Agora não vai mais haver mata, não é mesmo? Hã? Sim. Vai haver mata, não? Ainda me faz. Estava eu com uma maçã no bolso e me solicitaram uma maçã, uma criança aleijada com a perna toda ferida. Estava no início da missão, minha primeira missão real, eu falei, gente, se eu der não haverá problema. E fiz isso, dei a maçã para a criança. No que eu estou saindo do caminhão, juntou mais 8 crianças maiores naquela criança e espancaram até que o mais forte conseguiu ficar com a maçã. E eu não pude fazer nada, não tem como entrar. O 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, o Exército Brasileiro e o Brasil estão orgulhosos de vocês. Prossigam na missão. A vitória está perto. Sejam felizes. Para a frente e para o alto. Montanha, Brasil. São João del Rei, 24 de maio de 1996. Antônio Carlos Galvão Del Mônaco, Tenente Coronel da Arma de Infantaria, comandante do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha. A guerra acabou! A guerra acabou! Queremos a paz! Queremos a paz! Foi emocionante a gente recordar essa fase tão bonita da nossa carreira, né? Como comandante, eu mandei essa tropa toda lá, agora foi lida a mensagem pelo nosso saudoso Sargento Carvalho, né? Então, para mim, uma honra muito grande poder estar aqui recordando esses fatos todos acontecidos aí na nossa vida militar. E por você ver a sensibilidade do soldado brasileiro, né, de registrar detalhes da relação entre eles, com a cultura,
de um povo que tem uma raiz muito próxima da gente. Nós fomos colonizados pelos portugueses, né? Foi o grande império, né, português, expandiu pelo continente. E também colonizou pelos africanos. Então, a nossa massa produtiva, que é a nossa mão de obra produtiva, foi africana, né? Angolano, principalmente, né? E você vê aí pelas imagens, né, o perfil, a característica do angolano, como é muito próximo, né, do nosso negro brasileiro. Sim, né? da nossa raça, do nosso povo brasileiro. Né? Então, é aquilo que você falou. Né? O brasileiro ele tem essa... Onde, principalmente em um país que tem a origem comum, Portugal, né, colonizou a nós e colonizou eles também, a língua deles é o português, né? De modo que, além dessa vamos assim dizer, aproximação, afinidade pelo idioma, tem também pelo sangue. Os hábitos portugueses que foram passados para nós e também dos hábitos africanos que nós também herdamos deles, que de lá vieram muitos negros, né, muitos africanos que ajudaram a compor a nossa raça hoje. Né, e isso nos dá muito orgulho, nos dá muita satisfação de ver que a raça brasileira formou-se de diversos segmentos do mundo, né, principalmente português e africano, e europeu depois, mais tarde, né, veio aí o italiano e outras raças, japonês, né, e formou sedimentou essa raça que hoje é respeitada e querida no mundo todo. Né, uma raça alegre, apesar de todos os intempéries, de todas as necessidades que nós ainda temos aqui, é um povo que demonstra uma felicidade, supera obstáculos de forma tão tranquila, né? É um orgulho para nós saber que nós voltamos a um país, digo voltamos assim porque foram também nossos formadores aqui da raça, né? Então nós voltamos à nossa origem para pacificar, para congregar, para trazer para a vida, né? Que estava acabando praticamente lá com ele. E o angolano, né, tem uma certa resistência com Portugal, porque ele é muito recente, né, essa conquista da independência, né, essa coisa de 25 anos, mais ou menos. E o conflito com Portugal existiu, e depois existiu essa luta pela independência, e aí houve duas ideologias, vamos dizer assim, patrocinando essa disputa interna, né? Inclusive o Che Guevara foi um que esteve lá montando guerrilha, né? Ajudando a criar, né, essa linha de frente. Né? E, por outro lado, né, a África do Sul, a Inglaterra patrocinando em outros segmentos, porque Angola é um país rico em petróleo, um país rico em minério, né? Tem muitos diamantes, um país que tem um potencial de riqueza muito grande e precisava se organizar. E essa participação do Brasil em Angola fez com que o Angola conseguisse chegar num consenso, administrar a sua paz interna e partir para o progresso. Né? E a identidade de Angola com o Brasil não fica só na língua, fica nos hábitos, nos costumes. Angola hoje é um consumidor em potencial da cultura brasileira, os canais de televisão que passam aqui, as novelas, tudo repete lá. Né? E o crescimento de Angola está fazendo com que a gente comece a enxergar Angola a partir de agora com outros olhos. Por exemplo, o Kuduro, que é uma dança de Angola, que estourou lá em 2099, há mais tempo, 2007, não sei, 2008, já agora está chegando aqui. Então, vai haver um intercâmbio muito grande da balança comercial, né? Nós estamos exportando muita mão de obra para lá agora para reconstruir Angola, né? Vamos ver um pedacinho disso? Vamos. Angola hoje? Angola hoje. Muito bom, vale a pena. A marca da modernidade tem ritmo próprio e acelerado. No ano passado, a indústria da construção civil cresceu 27%. Angola é um grande canteiro de obras e empresas brasileiras participam de projetos de construção civil em todo o país. Aqui em Luanda Sul, a 20 quilômetros do centro da capital, uma nova cidade começa a surgir.
É nessa área que as empresas brasileiras estão mais concentradas. A empreiteira Odebrecht é pioneira em Angola. Quando chegou aqui, no começo dos anos 80, a empresa fazia uma aposta arriscada ao se estabelecer num país em guerra. A percepção da potencialidade, da grandeza desse país aconteceu num momento em que pouca gente, poucos países, poucas empresas aqui, com exceção do setor petróleo, que operava numa condição toda especial, praticamente dentro da plataforma marítima, em condições inclusive de segurança muito especiais, mas fora isso havia muito pouco interesse por Angola. E nós percebemos, tivemos esse interesse muito cedo, e essa é a primeira satisfação que a gente tem de ter, vamos dizer, um certo avanço, ter sido pioneiro na percepção. Naquela época, a falta de profissionais qualificados obrigava a empresa a importar quase a totalidade dos trabalhadores. 90% dos funcionários eram brasileiros e apenas 10% trabalhadores locais. Hoje, a Odebrecht é a segunda maior empregadora do país, atrás apenas do governo, e os números mudaram um pouco. A pirâmide é exatamente o inverso. Nós temos mais de 90% de trabalhadores angolanos para 10% de trabalhadores brasileiros. A preparação e a formação de mão de obra é o grande ativo da empresa e nós investimos intensivamente aqui na formação do quadro local. É evidente que há um longo caminho a percorrer. Angola tem evidentes dificuldades de formação de quadros, quer dizer, o governo está investindo violentamente nisso, a gente percebe, mas os resultados eles vão chegando progressivamente. O baiano Ademilton chegou aqui há 2 anos. Encarregado de obras, experimentado em diversos projetos no Brasil, ele veio com 2 missões. Além de acompanhar o trabalho nos canteiros de obras em Luanda Sul, Ademilton está empenhado em ensinar uma profissão aos angolanos. A mão de obra qualificada aqui é bastante escassa. Me sinto muito satisfeito em formar mão de obra aqui em Angola e pretendo, até quando eu estiver aqui, ajudar do melhor modo possível. Abdeneco Sabino é um dos profissionais que está aprendendo com Ademilton. Contratado como pedreiro há 3 anos, ele já recebeu uma promoção e não pensa em parar. Hoje em dia o nosso país está a mudar. Na verdade, precisamos de pessoas que têm mais conhecimento e eu vou sempre correr atrás para que cada dia que nasce eu vou aprendendo sempre uma coisa. E qual é o seu sonho? Você quer continuar estudando para quê? O meu sonho, na verdade, hoje eu sou encarregado, eu vou estudar mais ainda para que eu amanhã me torne um engenheiro de obra. Além de aprender uma profissão, Abdeneco, que é pai de 2 filhos, tem outro motivo de satisfação. Na verdade, eu me sinto muito orgulhoso. Primeira coisa, porque eu já me torno como um elemento que já estou a fazer parte da reconstrução do meu país. Na medida que nós vamos aprendendo, vamos levar a nossa aprendizagem para outras pessoas que ainda não aprenderam. Vou passar os meus conhecimentos a outra pessoa e essa pessoa também leva para outra pessoa. Na verdade, nós vamos tornar o nosso país com muitos técnicos, muitos engenheiros, encarregados, etc. O administrador Luiz Henrique Guimarães é um dos 3.000 funcionários brasileiros da Odebrecht. Ele está em Angola há apenas 6 meses e tem uma relação muito especial com o país. Minha mãe é angolana, né? Meu pai era português e eles saíram daqui em 76, né, na Guerra Civil. Já após a Guerra de Independência, quando veio a Guerra Civil, eles acabaram saindo daqui. Então você cresceu ouvindo histórias de Luanda, mas uma Luanda que não existe mais. Qual foi a sua reação quando você desembarcou no aeroporto e começou a ver as coisas na cidade? Bem, na verdade você começa a ver tudo aquilo que você ouviu, né? Você começa a identificar os lugares, né, que foram descritos, né, pela família, e você acaba se emocionando ouvindo tudo aquilo que meus pais, na verdade, me contaram, né? Então é muito emocionante, é maravilhoso e você consegue enxergar a cidade de outra forma. Tudo aquilo que o pessoal fala que está destruído, você acaba achando lindo porque você consegue ver, né, com os olhos, eu consigo ver com os olhos que meus pais viram. Então você acaba entendendo melhor a cidade.
As oportunidades de negócios em Angola não estão apenas na construção civil. Um exemplo é o crescimento da balança comercial entre os dois países, que passou de 200 milhões para mais de 4 bilhões de dólares nos últimos 6 anos. Esse crescimento é resultado de uma estratégia bem definida dos empresários brasileiros. Com muita rapidez, as empresas brasileiras que vieram para cá para vender seus produtos, que vieram para cá para vender seus serviços, se deram conta de que era melhor adequarem a sua ótica para uma ótica de mais médio e longo prazo. Elas estão se transformando em investidores em Angola. Elas estão se associando ao processo de desenvolvimento de Angola. E com vistas não só ao projeto de crescimento de Angola, que é um projeto que se baseia na constituição de um mercado interno capaz de consumir efetivamente, mas também na possibilidade de uma projeção bastante interessante de Angola sobre as sub-regiões a que ela pertence. Os empresários sentem que o papel desempenhado pelos brasileiros na reconstrução do país é reconhecido pelo governo angolano, algo que traz benefícios para todo mundo. Uma contribuição muito grande que nós sentimos o prazer, a satisfação e o orgulho até de dar para esse processo de reconstrução. E eu acho que a principal manifestação é a manifestação prática, é a constante contratação dos serviços brasileiros, é o aumento constante do número de brasileiros e de empresas brasileiras. A marca da modernidade. Então você está aí presenciando, né, uma transformação que você ajudou, né, na sua ativa aí no Exército. A nossa tropa, né, o brasileiro, o povo brasileiro representado pelo seu Exército foi lá para preparar o terreno, né? Preparar o terreno, acabar com toda briga interna entre eles lá para poder dar a chance a que isso aí acontecesse. Criar um clima de paz, né, e o progresso vem naturalmente, vocês estão vendo aí. Eu perguntei para vocês, daí filme de 1 ano, 2 anos. Tem que dar um crédito para a Rede Brasil, né, que é um contraponto ao documentário produzido pelo Estúdio JPV na década de 1990. Merecia até que a própria Rede TV fosse lá de novo hoje, 2 anos depois, para ver como é que já está. E daí já deve ter evoluído para muito melhor, né? Essa escassez de mão de obra que nós temos aqui na área de construção civil, né? Você vê como é que está lá. Né? Então, esse novo momento que o Brasil está vivendo, essa relação internacional, isso é um motivo de satisfação e uma das maneiras da gente entender, né, uma nova ótica para o mundo de hoje. Né? Nós estamos aqui, dentro do Sonhando Rei, fazendo esse programa de nível internacional. Aí, né? Então, é um prazer. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Espero poder, né, trazer você aqui em outras ocasiões, para outros temas interessantes. Eu sei que você tem uma capacidade de debater qualquer tipo de assunto. E para a gente, para a TV Del Rey, é um registro histórico tê-lo aqui nesse momento e fazendo esse material para a gente. Bom, eu fico agradecido dessa oportunidade de vir aqui, mais assistir coisas tão interessantes, tão emocionantes, porque praticamente contribuo com a minha palavra, mas de qualquer forma é uma oportunidade que eu tive também de mostrar alguns aspectos que a gente se orgulha de vivenciar aqui em São João del Rei. Como você disse no início, eu escolhi a cidade, a minha família escolheu a cidade para vir morar como nossa terra, né? E aqui eu procuro manter esse relacionamento com a população da melhor forma possível. Agradeço muito a atenção, o apreço que sempre nos tem sido dedicado aqui na cidade. Falo isso em nome da minha família. E é uma honra, um orgulho muito grande poder ser um filho de São João del Rei adotivo. Certo? E a honra maior para nós ainda, né, de tê-lo aqui com a gente, né, contribuindo para formar esse quadro de cidadãos aí, conscientes, ativos, né? E eu quero encerrar esse programa, né, com uma imagem que foi marcante, né, para a sua carreira, que foi a comemoração dos 50 anos da chegada dos pracinhas, né, que vieram da Segunda Guerra Mundial, que lutaram nos campos da Itália. E o senhor foi o protagonista, foi o idealizador, né, dessa cerimônia festiva, onde nós reunimos aqui uma quantidade significativa de ex-combatentes, né, de febianos,
E, mais uma vez, né, por questões até de compromisso histórico, o Estúdio JPV esteve lá e fez questão de registrar isso aí para a posteridade. Né? Tem o filme até hoje, e eu não sei se você lembra, que lá foi um desafio para mim, que eu estava iniciando o comando, eu tinha assumido o comando em janeiro, né? E o evento se deu em abril, durante as comemorações de Montese. E nesses pequeno espaço de tempo, de janeiro a abril, nós, juntamente com os ferianos aqui da então seccional, ou regional da Associação Nacional dos Veteranos da Fé, nós montamos aquele esquema por proposta minha, né, como comandante, de fazermos aquela combinação, vamos assim dizer, de comemoração dos 50 anos da tomada de Montese, né, que foi o dia, 14 de abril, com o retorno da tropa, que aconteceu em outubro, mas nós fizemos uma montagem de cerimônia, que seria uma cerimônia mais marcante, mais caracterizada, com um marco dos 50 anos, que não podia ser uma simples formatura. Né? Deu aqui, nós vimos ali, eu fiquei muito orgulhoso, foi um ato de comando, né? Uma decisão de comando, e para mim foi uma das cerimônias, uma das formaturas organizadas por mim que mais me deixaram orgulhosos e satisfeitos do dever cumprido. Pois é. Então, o 11 Batalhão, o 11 Regimento de Infantaria, que é, né, uma unidade de elite, digamos assim, do Exército Brasileiro, né, hoje especializado em montanhismo, né, em montanha, teve essa participação brilhante na Segunda Guerra Mundial. Foram apenas 3 unidades que comporam, né, o contingente da FEB, foi São João del Rei, Caçapava, né, e Rio de Janeiro. Né? Então, para você ver como é que é a importância, né, do nosso 11. E eu vou ver se eu busco aqui o vídeo, né, e encerrar essas imagens com o Brasil. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu não ter puxado ele antes. Se puder finalizar. E já estamos finalizando. Não, fazendo uma chamada para que futuramente você possa me trazer aqui para falar sobre o albergue, daí a gente faz um programa especial só sobre o albergue, pode ser? Pode ser. Então já vai anunciar essa chamada. Eu vou buscar. Eu não falo mais, eu já me esqueci. Rapaz, onde é que eu pus? Voltar aqui para falar sobre o albergue, pode ser? Pode. Ah, tá aqui, ó. FEB 2. Tá, porque Tá. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade de chamar o Marco aqui para fazer um programa específico, né? Inclusive, a gente pode até apelar, folhear imagens, né? Sobre o albergue Santo Antônio, da qual o senhor hoje é diretor, né? Diretor executivo, né? Provedor, né? Está à frente do albergue, e a gente também é sensível a essa causa e quer estar junto com você, né? Nessa luta aí para melhorar, né, as condições dos nossos... onde todos nós vamos acabar, de uma certa forma, né? Numa certa idade. Então, despedindo aí com as imagens, né, das comemorações de 50 anos, da qual o Delmônico foi o grande mentor e idealizador. Gracias.